Um tema de grande relevância dentro do procedimento comum diz respeito à possibilidade de cisão do julgamento do mérito, aquilo que o Código chama de julgamento antecipado do mérito, o julgamento antecipado total e o julgamento antecipado parcial. Veja, no julgamento antecipado total do mérito, em que o juiz vai proferir a sentença, uma sentença que decide 100% do feito, pessoal, o artigo 355 lembra que o juiz julgará dessa forma em duas hipóteses. Primeira delas, quando não houver necessidade de produção de outras provas. Veja, aqui então naquele contexto em que, como se costuma dizer, a causa se encontra madura para o julgamento. O autor apresentou seu pedido, o réu contestou e o juiz entende que não há necessidade de outras provas. Então, nesse caso, profere-se uma sentença de julgamento antecipado total do mérito. Cuidado! Se as partes requerem e o juiz julga antecipadamente o mérito, está-se diante de uma sentença que então vai desafiar a apelação. Agora, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que se porventura as partes requerem um julgamento antecipado do mérito e o juiz indefere, não será caso de agravo de instrumento. Veja, informativo 653, não cabe agravo contra a decisão que indefere esse pedido, por entender o juiz que será necessária dilação probatória. E a segunda hipótese de julgamento antecipado total do mérito é quando o réu for revel e ocorrer o efeito material da revelia, vou explicar, e não houver requerimento de prova nos termos do artigo 349. Explico. Veja, o código aqui andou melhor do que o anterior, porque a revelia não necessariamente gera o julgamento antecipado do mérito. Porque para que a revelia gere essa possibilidade de julgamento antecipado do pedido, primeiro, tem que ter ocorrido o efeito material da revelia, a presunção de veracidade dos fatos, porque a gente sabe que nem sempre a revelia gera o efeito material, como, por exemplo, em causas que envolvam o ente público, em se tratando de direitos indisponíveis, direitos causas que digam respeito a fatos que não admitam confissão. Então, nesse caso, não teremos um julgamento antecipado. Não se poderá passar diretamente para a fase decisória sem antes passar pela fase instrutória. Assim como também não haverá o julgamento antecipado do mérito, mesmo em havendo a revelia, se o réu intervier e requerer a produção de provas. Porque o artigo 349 é muito claro, ao lembrar que o revel ele pode produzir provas, desde que ele compareça em tempo oportuno, antes de encerrada a instrução, e naturalmente, nesse caso, em sendo feito o requerimento de produção de provas pelo revel, as chamadas provas contrapostas, provas contrapostas às alegações do autor, não tem como julgar antecipadamente o pedido. Porque se o réu interveio oportunamente, requereu a produção de provas e o juiz deferiu, não tem como, então, falar em julgamento antecipado, que é justamente aquele julgamento que torna desnecessária ou que tem como pressuposto a desnecessidade da produção probatória. Muito bem. Mas se o julgamento antecipado total do mérito já é importante, mais importante ainda, é o julgamento antecipado parcial do mérito do artigo 356, em que o Código permite aqui uma cisão do julgamento do mérito. Alguns falam aqui no proferimento de uma sentença parcial. Eu não gosto dessa expressão, porque pode levar a uma falsa impressão de que de fato se trata de uma sentença, quando na verdade, induvidosamente, é uma decisão interlocutória que pode ser proferida em duas situações. Primeira, quando um ou mais dos pedidos ou parcela deles mostrar-se incontroverso. Então, se eu tenho aqui numa certa demanda, os pedidos A e B, e o réu ele contesta o pedido A, mas ele não contesta o pedido B, então
com relação a esse pedido B, será possível um julgamento antecipado parcial do mérito. Ou, ainda que ambos os pedidos tenham sido contestados, se não houver nenhum pedido incontroverso, mas se um dos pedidos ou parcela deles estiver em condições de imediato julgamento, um dos pedidos estiver maduro, eu posso então também ter o julgamento antecipado parcial. Então vejam, pedidos, novamente, A e B, dano material e dano moral, por exemplo. Só que agora ambos foram contestados, então não tem pedido incontroverso. Mas o juiz entende que um dos pedidos, o pedido de dano moral, por exemplo, ele já se encontra em condições de imediato julgamento, ele já está maduro. Será caso, então, de julgamento antecipado parcial. Agora, cuidado. Para que eu possa ter esse julgamento antecipado parcial, como no caso de um pedido incontroverso, é necessário que esses pedidos sejam independentes. Eu não posso pensar na aplicação desse artigo se houver ali uma relação de prejudicialidade entre os pedidos. Não se pode falar em julgamento parcial de um dos pedidos cumulados se a sua análise depende do julgamento de um outro pedido. Então, havendo uma relação de prejudicialidade entre os pedidos, aí não tem como fazer essa cisão. Como lembra aqui a doutrina, o juiz julgará o mérito desde já em relação ao pedido que se ajuste ao previsto em lei, desde que os pedidos sejam independentes, isto é, não sendo a questão subordinada à resolução de outro pedido. E bastante cuidado, em hipótese alguma, faça aqui uma confusão entre julgamento antecipado parcial de mérito e tutela provisória, uma tutela da evidência, por exemplo. O julgamento antecipado parcial de mérito, ele não é uma tutela provisória, ele é uma tutela definitiva. É uma decisão de cognição exauriente e não uma decisão de cognição sumária. Tanto que é induvidoso que esse pedido julgado, nos termos aqui do artigo 356, se ele não for objeto de recurso, ele inclusive produz coisa julgada material. Coisa julgada material, inclusive, sujeita à ação rescisória. Veja, vale lembrar que esse capítulo decidido, quando transita em julgado, produz coisa julgada material. Inclusive, não é possível que o juiz, posteriormente, modifique essa sua decisão quando ele vai resolver a parcela do mérito que demandou continuidade. O que ele está dizendo é o seguinte, isso não é uma tutela provisória que o juiz pode modificar depois, ou quando ele for proferir a sentença, ele pode voltar a tratar do assunto de forma alguma. Quando o juiz profere uma decisão que julga antecipada e parcialmente o mérito, ela só pode essa decisão ser revista por recurso. O juiz não tem ali possibilidade de alterá-la futuramente. Veja, nesse sentido, a decisão parcial de mérito não pode ser modificada senão em decorrência de recurso que a impugna. Então é diferente também por isso de uma tutela provisória, Só por recurso essa decisão pode ser modificada. E não interposto recurso, aí nesse caso transita em julgado e, como disse, faz coisa julgada material. E tanto faz coisa julgada material que já antecipei e reitero. Cabe, inclusive, rescisória, aqui no caso, contra essa espécie de decisão, que é uma decisão interlocutória de mérito. Existindo aqui uma discussão interessante sobre o termo inicial do prazo para essa rescisória. Por quê? Percebam que a gente terá dois trânsitos em julgados em tempos distintos. Você vai ter, por exemplo, em 2024, o trânsito em julgado desse capítulo do artigo 356 e talvez em 2026 o trânsito em julgado da decisão final. E aí? Cabe rescisória contra essa decisão de 2024. E o termo inicial? É do trânsito em julgado dessa decisão ou do trânsito em julgado da última decisão deste processo? Perceba. A professora Tereza Alvim, por exemplo, defende que não se pode perder de vista que, por ser decisão de mérito baseada em cognição exauriente
trânsito em julgado ela é rescindível e o termo inicial é o trânsito da decisão que julga parcialmente o mérito. Já, por outro lado, quem defenda que o prazo para rescisória, entretanto, somente terá início a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Essa discussão ela tem como ponto de partida a adoção ou não daquela chamada teoria da coisa julgada progressiva, também chamada de coisa julgada fragmentada. O Supremo Tribunal Federal, de longa data, ele já admite essa teoria, que vai ao encontro aqui dessa primeira tese, desse primeiro posicionamento da professora Tereza Alvim. O STJ, por outro lado, ele sempre foi contrário a essa teoria da coisa julgada progressiva, da coisa julgada fragmentada. Mas hoje, atenção, hoje ele já se encontra dividido. Já há uma sinalização de mudança nesse contexto que já faz com que ele, em algumas decisões, se coloque ao encontro do que se tem defendido nessa primeira teoria. A primeira seção, ela ainda se mantém contrária, mas a segunda seção já começou a rever esse entendimento, já existe alguns julgados de 2023 partindo de um pressuposto de que será possível sim reconhecer a tese da coisa julgada progressiva. Mas por hora não podemos dizer ainda que já é uma mudança sedimentada. Fechado? Lembrando ainda que essa decisão do julgamento antecipado parcial do mérito, ela deve fixar honorários. Honorários ao vencedor, tese inclusive já encampada pelo Superior Tribunal de Justiça. Então deverão ser fixados honorários proporcionais, é claro, àquele capítulo que está sendo decidido. E um ponto super interessante envolvendo a fazenda pública, uma defesa que existe, por exemplo, consubstanciada aqui nesse enunciado do FNPP, de que a decisão parcial de mérito contra a fazenda, ela está sujeita à remessa necessária. O que me parece adequado e, inclusive, já foi encampado por uma questão anterior que reconhece que, como a decisão de julgamento antecipado parcial de mérito, ela tem aptidão para fazer coisa julgada material, em sendo proferida contra a fazenda, ela tem que se submeter ao duplo grau obrigatório. Tá claro? Veja, a propósito desse tema do julgamento antecipado parcial do mérito, veja uma prova aqui de procuradoria da Prefeitura de Dourado, Mato Grosso do Sul, em que o tema apareceu. Me ajude a ver se está certo ou errado. O juiz deve julgar parcialmente o mérito quando um dos pedidos formulados mostrar-se incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento. Perfeito. Ademais, o pedido parcial que será julgado antecipadamente deverá ser acessório e dependente do restante do mérito. Não, pelo contrário, ele tem que ser independente, tem que ser autônomo, senão não pode julgar. E poderá sofrer mudanças em razão do futuro julgamento das demais questões de mérito? Não, somente por recurso. A decisão que julga antecipada e parcialmente o mérito pode ser alterada. Ok. Dito isso, agora a gente vai fazer aqui um giro para seguir no procedimento comum e tratar do saneamento e da organização do processo. Perceba, quando a gente fala de saneamento e organização do processo, a gente está pressupondo que o processo ele já está agora caminhando para a fase instrutória. Digamos que não foi hipótese de extinção do processo até este momento, digamos que não foi hipótese de julgamento antecipado total do mérito até esse momento, e precisaremos entrar na fase instrutória. Antes de entrar na fase instrutória, a gente precisa passar, então, por esse período de saneamento e de organização do processo, que tem aqui, como um ponto bastante focal, o artigo 357, que vai dizer que se não ocorreu nenhuma das hipóteses deste capítulo, como o julgamento antecipado do mérito, a extinção do processo sem resolução de mérito, o juiz, então, antes de entrar na fase probatória, ele vai proferir essa importantíssima decisão, uma decisão de saneamento e de organização do processo.
E o que o juiz ele vai fazer? Quais são as providências que ele vai tomar nessa decisão de saneamento e organização do processo? Primeiro, resolver as questões processuais pendentes, se houver. Bom, aqui uma questão relativa à competência, valor da causa, legitimidade, enfim, uma preliminar que tenha sido suscitada pelo réu. Então, essas questões processuais pendentes, caso existam naquele momento, serão então resolvidas na decisão de saneamento. A gente está, percebam, né? O juiz está saneando o processo para então arredondá-lo, aparar as arestas e já entrar na fase instrutória. Sobre essa parte, a propósito, aqui no informativo 751, o STJ nos traz essa importante decisão segundo a qual não há nulidade no despacho saneador. Eu não gosto dessa expressão, né? Hoje é uma decisão de saneamento, né? Mas enfim, não há nulidade nessa decisão que se limita a postergar o exame das preliminares, quando essas se confundem com a pretensão de mérito e a necessidade de provas. Então pode ser que o juiz aqui, ele simplesmente postergue a apreciação dessas questões processuais e não as resolva propriamente neste momento. Isso não gera, segundo o STJ, nulidade. Além disso, ele vai também delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito. Delimitar, por exemplo, a existência de uma questão prejudicial que deverá ser resolvida, uma questão envolvendo uma arguição de inconstitucionalidade, enfim, ele vai delimitar essas questões, cuidado, criando a partir delas uma limitação de direito, limitação essa que não pode ser extrapolada no momento de julgar, sob pena de se proferir uma decisão surpresa, uma decisão de terceira via, a menos, né, que ele oportunize manifestação prévia às partes. Veja, nesse sentido, o juiz decidirá a causa apenas com base nessas questões. Se futuramente ele vislumbrar outra questão jurídica, ele tem que intimar as partes para que se manifeste sobre essa espécie de aditamento à sua decisão de organização. Então, resolução de questões processuais pendentes, se houver, delimitação das questões de direito relevantes e também delimitação de questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Então o juiz vai dizer quais são as questões deste processo, ou seja, quais são aquelas questões fáticas sobre as quais precisaremos desenvolver uma atividade probatória. São os fatos A, B e C que precisam de prova. Então são ali aqueles pontos controvertidos que então precisarão ser esclarecidos e o juiz, em virtude disso, especifica as provas A, B, C e D que serão ali oportunizadas às partes em vista dessa especificação. E a propósito, veja, de forma muito conjugada com esse raciocínio, ele aqui como ato contínuo define a distribuição do ônus da prova. Até porque, já identificadas as questões de fato que precisarão ser provadas, ele então tem condição de dizer se é caso de uma distribuição dinâmica do ônus da prova, se é caso de uma inversão do ônus da prova, tudo isso, agora já que num contexto, perceba, de organização do processo para a fase instrutória. E dependendo das provas que ele admitiu nesse processo, ele ainda designa, se necessário, AIJ. Se necessário, porque apenas se for, então, deferida uma prova oral, como a prova testemunhal, para que seja necessária a AIJ. Aqui os objetivos da nossa decisão de saneamento e organização. Um rol de objetivos que, segundo o Conselho da Justiça Federal, é meramente exemplificativo, perceba, porque destaca-se aqui nesse enunciado 28, que esses incisos não exaurem o conteúdo da decisão de saneamento e organização do processo. É plenamente possível que nessa decisão o juiz ele delibere sobre outras questões, como tutelas provisórias,
eventual homologação de um acordo parcial feito neste momento, daí não ser um rol exaustivo o rol dos incisos do artigo 357. Mas a decisão de saneamento e organização, ou o tema saneamento e organização, ainda merece algumas observações. Como, por exemplo, embora tenhamos dito que o juiz ele fará a delimitação das questões de fato e de direito, é possível também que essa delimitação seja feita consensualmente pelas partes que vai apresentar ao juiz para homologação essa delimitação. Então, as partes fazem uma negociação e elas mesmas estabelecem quais são as questões de fato e de direito relevantes e apresentam para o juiz. Essa é uma possibilidade. Rara, convenhamos, mas é possível, né? Rara na prática, mas na teoria possível. No mais das vezes, é verdade, é o próprio juiz que vai fazer essa delimitação, realizando o saneamento e a organização e intimando as partes. Atenção, intimando as partes, porque dessa intimação eu puxo as próximas reflexões. Veja, porque o parágrafo 1º diz que, realizado o saneamento, as partes serão intimadas, é claro, e elas poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. Então, cuidado. O juiz profere a decisão de saneamento e organização, intima as partes. Intimadas as partes de tudo, das provas que foram deferidas, indeferidas, da distribuição do ônus da prova, elas têm 5 dias para pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes. Se não o fizerem em 5 dias, essa decisão se torna estável. Aí surgiu uma dúvida que bateu lá no STJ, num importante julgamento de informativo que diz respeito ao seguinte: é claro que dessa decisão de saneamento e organização, a depender do seu conteúdo, pode caber agravo de instrumento. E qual seria o termo inicial para as partes interporem o agravo de instrumento, tendo em vista que quando elas são intimadas da decisão, elas têm esses 5 dias para pedir esclarecimentos ou ajustes? Será que o prazo para o agravo ele só começa depois desse prazo? Ou se não houver requerimento? Enfim, para resolver esse tema, aqui no informativo, certinho? Certinho. Edição especial número 9, o STJ diz assim, que o termo inicial para interposição de agravo, na hipótese de haver esse pedido de esclarecimentos ou ajustes, ele somente se inicia depois de estabilizada a decisão de saneamento, o que ocorre após publicada a deliberação do juiz sobre os esclarecimentos e ou ajustes, ou não havendo requerimento, com o transcurso do prazo de 5 dias. Então, explico. Intimadas as partes sobre a decisão de saneamento, primeira opção, as partes não requerem esclarecimentos ou ajustes. Quer interpor agravo? Espera os 5 dias passarem e conta mais 15. Segundo caminho. Pediu esclarecimentos ou ajustes? Espera o juiz decidir. Depois que ele decidir, 15 dias para agravar. Tá bom? Então, cuidado com essa cronologia. Quando o juiz defere provas, ele pode deferir a prova testemunhal. Concorda? Concorda. Vale lembrar que o código aqui, no capítulo do saneamento, lembra que se a prova testemunhal tiver sido deferida, cuidado, intimadas as partes da decisão, elas têm um prazo de até 15 dias para a juntada do rol de testemunhas. Então, qual que é o prazo para a juntada de rol no processo? Procedimento comum, até 15 dias, o juiz pode fixar então prazo menor, contado esse prazo da intimação da decisão de saneamento e organização. É um prazo comum, a propósito, às partes. Lembrando ainda que as partes podem apresentar até 10 testemunhas, sendo 3 por fato, tá bom? De forma que, se a parte, por exemplo, tem 2 fatos a provar, ela pode ouvir até 6 testemunhas.
E nessa decisão de saneamento e organização, também você concorda que o juiz pode deferir prova pericial. Nesse caso, a lei determina que se observe o artigo 465, que é aquele artigo que eu até trago aqui para vocês, que dispõe que o juiz, então, ele já vai nomear o perito. E então as partes terão 15 dias para, tudo a contar da intimação da decisão de saneamento, arguir impedimento ou suspeição do perito, isso lá nos termos, né, dos artigos 144 do CPC, impedimento, e 145, suspeição, indicar assistente técnico e ainda apresentar quesitos. Então percebam, né? Veja, o que temos aqui é, intimadas as partes da decisão de saneamento e organização, até 15 dias para a juntada do rol de testemunhas e 15 dias para arguir impedimento ou suspeição do perito, apresentar quesitos e indicar assistente técnico. E para fechar, não se esqueçam, pode acontecer que o juízo, na hora de fazer o saneamento e a organização em gabinete, ele perceba que a causa apresenta complexidade. Não se esqueçam que, nesse caso, em sendo uma causa complexa, seja de fato, seja de direito, o juiz pode substituir o saneamento em gabinete pela designação de uma audiência, que alguns chamam de audiência de cooperação. Veja, nessa audiência de cooperação, as partes, então, elas serão convidadas para integrar ou esclarecer suas alegações. Tá claro? Então, bastante cuidado. Cuidado, porque essa possibilidade existe e, nesse caso, atenção, as partes devem levar para a audiência o rol de testemunhas. Então, o rol de testemunhas é em até 15 dias da intimação da decisão de saneamento, a menos que o juiz converta em audiência, ocasião em que o rol será levado para a própria audiência. Muito cuidado com o saneamento e a organização do processo nos termos do 357. Tem questão específica de procuradoria sobre o assunto, veja, Fundatec 2022, sobre a organização do processo é incorreto. Vamos ver. Letra A. A decisão que homologa a delimitação consensual das questões de fato e de direito relevantes para a decisão da causa vincula apenas as partes, podendo o juiz agregar quaisquer questões suscitadas na inicial e na contestação que considere pertinentes para o julgamento, sobre elas determinando atos instrutórios de ofício. Bom, vimos, pessoal, que as partes podem apresentar para o juiz homologar essa delimitação consensual, a qual vincula as partes e o juiz, né? Aqui disse que vincula apenas as partes. É aquele parágrafo 2º do 357. Então já está errada, é a nossa letra A. Vou só confirmar o acerto das outras. Se for designada audiência para organização e saneamento, deverá a parte levar o rol de testemunhas. Maravilha, certinho. C. A audiência de saneamento e organização é o momento adequado para que o juiz se pronuncie sobre a dinamização do ônus da prova. Sim, porque lembra que a distribuição do ônus da prova é feita na decisão de saneamento e organização? Se a decisão ela for substituída pela audiência, é aqui que o juiz vai tratar do assunto. E ainda, o juiz poderá limitar o número de testemunhas diante das peculiaridades do caso. Sim, de fato, embora seja um artigo um pouco deslocado na minha visão, o 357 permite que o juiz ele limite o número de testemunhas, levando em conta não só as peculiaridades do caso, né, mas a complexidade da causa, que diz respeito ao que está aqui na letra D, mas também levando-se em consideração os fatos individualmente considerados. Então, aquele número de 10, sendo o máximo de 3 por fato, pode sofrer modificações por determinação judicial. Com o que a gente fecha esse tema, para a gente já voltar a partir do próximo bloco, entrando na teoria das provas.